E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o processo de urbanização no Brasil, ou seja, urbanização brasileira, tá? Na tela a gente observa o seguinte, que diferente da Europa, do continente europeu, que se urbanizou a partir da Revolução Industrial lá no século XIX, o Brasil começou seu processo de urbanização já no século XX, principalmente a partir da década de 1920, tá? De forma rápida, por causa das migrações internas e externas, com um grande número de estrangeiros, sobretudo italianos, alemães, japoneses, que vieram e contribuíram para a integração do nosso mercado de trabalho. E a migração nordestina para o estado de São Paulo também foi bastante significante, em especial para a capital, a capital cidade de São Paulo, que foi um fenômeno social bastante expressivo ao longo de todo o século XX no Brasil. Ok? Vamos lá. Aí a gente vai observar que o rápido crescimento urbano no Brasil pode ser visto desde, como eu disse, 1920, a década de 20. Em 1920, 16%. Já em 1940, 20 anos depois, 31%. Já em 1960, também 20 anos depois, 45%. E, mais recentemente, em 2005, 85%. Ok? Então, o processo de urbanização no Brasil foi rápido devido às instalações de indústrias. Okay? E o rápido crescimento populacional nas cidades não foi acompanhado pelo crescimento industrial. Tá? Dessa forma, os migrantes que vieram em busca de trabalho foram surpreendidos pela forte urbanização que superou o processo industrial, pois o Estado não teve renda suficiente para industrializar rapidamente as cidades, ou seja, as cidades foram crescendo de forma rápida, desordenadas, sem plano diretor, e isso contribuiu para o desequilíbrio de muitas cidades urbanas no Brasil. Vamos lá. Nesse gráfico, a gente observa a população rural e a população urbana dentre os anos de 1940 até os anos 2000. Tá? A população rural está representada pela cor lilás, mais clara aqui, e a população urbana pela cor mais arroxeada. Então vamos lá. A população urbana, percebam que a partir da década de 50 em diante foi crescendo de forma estrondosa. E a população rural se manteve e começou a ter uma leve queda na década de 1990. Então a gente observa aí um crescimento muito superior de uma população de uma população urbana, em cima de uma população rural em nosso país, dentre os anos de 1940 aos anos 2000. Ok, pessoal? Vamos visitar um pouco as regiões brasileiras, e saber um pouco mais dessa população urbana. A gente tem aí, na região sudeste, apesar destes 4 estados, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, ocuparem somente 10% do território nacional, neles se encontram cerca de 40%, quase a metade, de toda a população urbana no Brasil todo. São aproximadamente 72 milhões de habitantes, sendo 90% dos quais vivem em cidades. E também nessa região sudeste se encontram 3 das cidades brasileiras com mais de 1 milhão de habitantes. São elas São Paulo, capital de São Paulo, Rio de Janeiro, capital do estado do Rio de Janeiro, e Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Bem como 50% das cidades com população entre 500 mil e 1 milhão de habitantes. Okay? Então, realmente é a região mais urbanizada de todo o Brasil. Na tela agora a região centro-oeste, composta por 3 estados: Mato Grosso, capital Cuiabá, Mato Grosso do Sul, capital Campo Grande, Goiás, capital Goiânia, mas que também tem dentro dele, do estado de Goiás, o Distrito Federal, que é Brasília, nossa capital, capital do Brasil. A segunda região de maior população urbana no país, onde vive 89% dos habitantes em cidades. A urbanização dessa região é ainda mais recente, sobretudo a partir de 1960, quando é fundada a nossa nova capital, a cidade de Brasília, bem como de uma explosão do agronegócio. Então nós temos aí uma região que vai significar um crescimento urbano, como também do agronegócio no Brasil. E a agropecuária impulsionou essa urbanização, cujas cidades apresentam atividades econômicas essencialmente de caráter agroindustrial. Okay? Na tela, região sul,
né, região mais ao sul do Brasil, com os estados do Paraná, capital Curitiba, Santa Catarina, capital Florianópolis e Rio Grande do Sul, capital Porto Alegre. Tá? Essa região, apesar de contar com o terceiro maior contingente populacional do Brasil, cerca de 25 milhões de habitantes, né, e uma economia vigorosa, também baseada na agropecuária, apresenta um índice mais baixo de urbanização. Isso se explica devido ao modo como as atividades econômicas se desenvolveram na região sul. Tá? Que apesar da pequena propriedade e o trabalho familiar, foram as características essenciais do modo de produção agrícola na região, o que ajudou a fixar as populações no campo. Tá? Então é um povo que está bem distribuído pelo território, tem muita gente vivendo em grandes cidades urbanizadas, mas também um número significante de pessoas no campo, trabalhando com agricultura e pecuária. Próxima região, norte. Com 7 estados, são eles o Acre, capital Rio Branco, Amazonas, capital Manaus, Roraima, capital Boa Vista, Rondônia, capital Porto Velho, Amapá, capital Macapá, Pará, capital Belém e Tocantins, Palmas para ele, capital Palmas. Okay? Além de ter se inserido tardiamente na economia, né, na dinâmica econômica nacional, a gente viu que a Amazônia, em outras aulas, teve uma ênfase econômica, né, um investimento econômico só na década de 1970, né, com propostas militares. Então a gente tem aí na região uma peculiaridade geográfica, a floresta amazônica, que representa um obstáculo ao êxodo rural. Okay? Isso significa que a população que pretende ir para as zonas urbanas, né, mais urbanizadas, não encontrarão nessa região locais interessantes. Beleza? E agora a região Nordeste com 9 estados, são eles Maranhão, capital São Luís, Piauí, capital Teresina, Ceará, capital Fortaleza, Rio Grande do Norte, capital Natal, Paraíba, capital João Pessoa, Pernambuco, capital Recife, Alagoas, capital Maceió, Sergipe, capital Aracaju e Bahia, capital Salvador. Tá? Com cerca de 50 milhões de habitantes e peculiaridades geográficas como as secas, nunca efetivamente combatidas desde os tempos do Império, o Nordeste é a região brasileira com o maior número de municípios, tá? 1.792 municípios. Mas somente 65% de sua população é urbana, ou seja, uma grande área do Nordeste ainda é considerada rural, sobretudo o sertão nordestino, né, que tem ali um clima especificado como semiárido e que vai dificultar realmente que ali se instalem grandes cidades, grandes indústrias que vão ocasionar um processo de urbanização. Ok, pessoal? Na tela, pessoal, nós temos as regiões metropolitanas, né, mais importantes do Brasil. Na verdade, o termo metrópole, né, vem do quê? Do grego, e quer dizer cidade-mãe. Tá? Em geografia, o termo metrópole abrange todo o espaço em conurbação e não apenas a cidade-mãe. Vamos lá. A metrópole refere-se a cidades com acentuado crescimento urbano, concentração de atividades e serviços e fluxo de veículos entre as cidades conurbadas. Ou seja, no Brasil nós temos algumas em específico, né? As regiões metropolitanas brasileiras foram criadas por lei e aprovadas no Congresso Nacional de 1973, que as definiu como um conjunto de municípios contíguos e integrados socioeconomicamente, a uma cidade central com serviços públicos e infraestrutura comum. Porém, para o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a determinação de uma região metropolitana depende do contingente populacional e da indústria produtiva. Este contingente é de no mínimo 800 mil habitantes no município principal. No Brasil foram definidas 22 regiões metropolitanas, ok? São elas aí na tela, pessoal. Belém, Grande São Luís, Fortaleza, Natal, Recife, Maceió, Salvador, RID, que é a Região Integrada de Desenvolvimento de Brasília, Goiânia, Belo Horizonte, Vale do Aço, Grande Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo e a Baixada Santista, Campinas, Maringá, Londrina, Curitiba, Norte e Nordeste Catarinense, Vale do Itajaí, Florianópolis e Porto Alegre. Então estão aí as principais regiões metropolitanas do nosso país, do Brasil, ok? Temos também a hierarquia urbana brasileira, elaborada também pelo IBGE, que abrange aí variáveis como tamanho e importância das cidades. Temos as metrópoles nacionais, que são as mais importantes, né, que encontram-se no primeiro nível dessa gestão. Temos como exemplo Rio de Janeiro e São Paulo. Temos também as metrópoles regionais, que constituem o segundo nível dessa gestão, tá? Cidades como Belém,
capital do Pará, Belo Horizonte, em Minas Gerais, Curitiba, no Paraná, Fortaleza, no Ceará, Goiânia, em Goiás, Manaus, no Amazonas, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Recife, em Pernambuco e Salvador, na Bahia, além de terem também capitais regionais, que constituem o terceiro nível, tá, dessa gestão territorial e exercem influência no Estado e em estados próximos. Então, falamos sobre 3 níveis aí, tá? Metrópoles nacionais, metrópoles regionais e capitais regionais. Ok, pessoal? Temos uma megalópole brasileira, que é uma área conurbada, né, onde 2 grandes metrópoles estão ali, de certa forma, interligadas. Então, megalópole é isso. E no Brasil, tá, não é diferente. É uma extensa região urbanizada, pluripolarizada por metrópoles conurbadas, como eu disse, grandes cidades interligadas. Exemplo, Rio de Janeiro, capital, né? E São Paulo, também capital. Corresponde às mais importantes e maiores aglomerações urbanas da atualidade. Nós temos aí no mapa, né, Rio de Janeiro aqui, como eu estou selecionando para vocês, até São Paulo aqui também sendo selecionado agora no mapa. Tá? Então, essas 2 grandes metrópoles, né, essas 2 manchas urbanas aqui, são consideradas interligadas e, por fim, uma megalópole brasileira, ok? Alguns problemas urbanos, né, acontecem no Brasil devido ao grande crescimento desse processo, que é o avanço do espaço de consumo e recuo de espaços de lazer, o favelamento, o uso do solo ditado pelo capitalismo, a internalização da vida urbana, violência e circulação interna complicada, né, como um grande tráfego de automóveis, entre outros, ok? Aí na tela nós temos as favelas e os cortiços, né, que a origem do termo favela no Brasil surge no episódio histórico conhecido como Guerra dos Canudos, né? Então esse termo ele vem a partir desse grande marco na história do Brasil, ok? E esse processo de favelamento ou favelização, né, acentuou-se a partir da década de 1950, com a industrialização, crise no campo e crescimento da população. Só que já no início da década de 1990, em 1991, já havia no Brasil 3.188 favelas e nos anos 2000 já eram 3.905 favelas. Tá? Isso aumentou 22,4%. Nós temos aí um grande marco da urbanização brasileira. Porém, a favela, né, precisa ser integrada à cidade e são necessários grandes projetos para isso, como valorizar o esporte, valorizar a cultura, e, sobretudo, valorizar a educação. Tá? É preciso qualificar profissionalmente os jovens e promover sua inserção no mercado de trabalho e criar infraestruturas, ok? E que para tudo isso possa ser resolvido, as cidades precisam ter um plano diretor, que eu havia dito. E o que é um plano diretor? Tá? Ele está definido no Estatuto das Cidades como instrumento básico para orientar a política de desenvolvimento e de ordenamento da expansão urbana do município. E suas funções são garantir o atendimento das necessidades da cidade, garantir uma melhor qualidade de vida na cidade, preservar e restaurar os sistemas ambientais, promover a regularização fundiária e consolidar os princípios da reforma urbana. Então, esses são os principais objetivos, né, do plano diretor para equilibrar a urbanização das grandes cidades, ok? E para fechar, pessoal, nós temos um termo, né, bastante comentado nos últimos tempos, que é a desmetropolização. Aí na tela. Tá? Houve uma importante mudança no padrão de distribuição espacial da indústria brasileira, o que, por sua vez, determinou uma reversão na tendência à metropolização. Então, o que está acontecendo agora é o contrário, né, do que fez a grande urbanização, onde grandes metrópoles, né, surgiram. Agora, o contrário está acontecendo, porque o crescimento econômico das cidades médias, que possuem menores custos de produção e melhor qualidade de vida, vem determinando uma redução na participação das regiões metropolitanas no conjunto da população urbana do país.